Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 24, Princípios de Vida Cristã. Mas nós queremos pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu like. Neste momento, Camila vai fazer uma oração para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido e nos mostrado a Tua verdade. Abençoa-nos, abre a nossa mente, nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo venha em nosso auxílio para nos guiar a toda a verdade. Abençoa os ouvintes, que eles sejam também impactados pela Tua palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então aqui diz assim: o cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com os interesses mundanos. É cidadão e embaixador do reino celestial. Por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes um estilo de vida melhor. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha o seu amor. A Bíblia ensina como tal experiência é vista no dia a dia da vida do cristão. Então, queridos, o cristão, ele, quando aceita Jesus, quando ele desce nas águas, como nós ensinamos para você no batismo, na lição sobre o batismo, ele morre para o mundo por imersão ali do batismo nas águas, e quando ressurge, ele ressuscita para o reino de Deus, ou seja, então ele agora é cidadão do reino de Deus, cidadão celestial, e ele não tem mais parte com esse mundo. Então a sua influência, a sua vida é para influenciar outras pessoas a viverem e a se entregarem a Jesus. Essa é a vida, esse é o princípio de uma vida cristã. Vamos lá. Número 1. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Vamos lá para as 4 fases que contribuem para o crescimento e fortalecimento da nossa fé como cristão. Vamos lá para João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Primeiro ponto, o cristão tem que estudar a Bíblia, porque a Bíblia testifica de Cristo. E o estudar a Bíblia é todos os dias, é diariamente, nas primeiras horas de cada manhã e nas primeiras horas de cada noite. Ou seja, no nascer do sol, antes do sol nascer, você já tem que estar ali na palavra do Senhor, meditando, buscando conhecimento de Deus, e quando for no pôr do sol também meditando, buscando a presença de Deus. Segundo ponto, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então a prática frequente, segunda prática frequente do cristão é ter uma vida de oração. Orar nas primeiras horas de cada manhã, nas primeiras horas de cada noite, e orar durante o dia, nos seus afazeres, mesmo você dirigindo, você trabalhando no ônibus, você, seja lá onde você estiver, no metrô, andando na praça, fazendo algum esporte, algum exercício, você tem, como cristão, tem que ter uma vida de oração. Para vencer o maligno, para vencer as dificuldades da vida, para estar em total comunhão com Cristo, é necessário ter uma vida de oração diária. E oração é conversar com Deus. Terceiro ponto, Hebreus 10, 25. Uma prática frequente que o cristão tem que ter. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a terceira prática frequente que nós como cristãos temos que ter é frequentar os cultos regularmente. Não ir nos dias de culto que eu quiser ou escolher o dia para ir, não. Tem que ir regularmente aos cultos, cultuar a Deus com os irmãos, com a congregação. Essa é a prática de um crente frequente. Ele tem que ter essa prática diariamente. Todos os dias de culto, na realidade, que houver culto, né? E a quarta prática frequente que tem que ter o cristão está em Marcos 5, versículo 18 a 20. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus,
Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então a quarta prática frequente do cristão é pregar o evangelho. O cristão, ele tem que pregar para outras pessoas conhecerem a Jesus, se entregarem a Jesus. E essa prática é frequente. Você tem que pregar no seu trabalho, você tem que dar o bom testemunho na sua casa, no seu lar como cristão, para influenciar as pessoas que não são cristãos ainda, seja lá seus pais, seus filhos, seja lá primos que convivam com você, tios, avós. Você tem que pregar o evangelho. E pregar o evangelho, primeiro ponto, com um bom testemunho de crente fiel a Deus, e depois falando do evangelho, das proezas de Cristo, da palavra de Deus, da sã doutrina. Ou seja, então, são as práticas frequentes que o cristão tem que ter. Estudar a Bíblia diariamente, de manhã e de noite. Orar, ter uma vida de oração, buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã, nas primeiras horas de cada noite. E ter uma vida contínua de oração, seja lá fazendo qualquer atividade esportiva, trabalho ou qualquer outra. Frequentar os cultos regularmente, cultuar a Deus com a congregação, com a igreja. Deus ama a adoração da sua igreja como um todo, como um corpo. E pregar o evangelho. Você se enche de Deus através da oração, da meditação da Bíblia, através do culto, para levar essa mensagem para outras pessoas. Essa é a prática frequente que o cristão tem que ter. Como devemos viver as horas do sábado? Como nós estudamos sobre guardar o sábado, agora como nós devemos viver as horas do sábado? Além de fazer isso que eu falei, sobre orar, ler a Bíblia, frequentar os cultos e pregar o Evangelho, além de fazer todas essas coisas durante todos os 6 dias da semana, no 7º dia, que é o sábado, qual deve ser o que nós devemos fazer com as horas dos sábados? Vamos lá, Isaías 58, versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Lucas 4, verso 16 e verso 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, como devemos viver as horas do sábado? Adorando a Deus e servindo ao nosso próximo. O sábado é o dia para você estar conectado exclusivamente com Deus. Todos os dias na semana, de domingo a sexta, Deus tem a prioridade em sua vida. Deus tem que ser o primeiro. Antes de você fazer qualquer outra coisa, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Só que no sábado, Deus não tem apenas a prioridade, Ele tem a exclusividade. É um dia onde eu esqueço meus trabalhos, meus afazeres da semana e me fico conectado exclusivamente com Deus e servindo ao meu próximo. Lembra que Jesus disse que o maior mandamento na lei é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o segundo semelhante a este é amará o teu próximo como a ti mesmo? Então o sábado é o dia que a gente coloca em prática com mais vigor esses 2 mandamentos. Lógico que durante os 6 dias nós fazemos isso, com certeza, mas nós temos os trabalhos seculares para se manter nessa terra. Mas no sábado a gente fica com a mente conectada apenas em servir a Deus, em amar a Deus, em obedecer a Deus e servir ao nosso próximo. Então é isso que nós devemos fazer. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão e serviço desinteressado ao seu semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Está em Neemias 13, verso 19 e Lucas 23, verso 50 a 56. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. As atividades materiais dão lugar às espirituais. Continuando. Número 3. Como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Qual deve ser o comportamento? Falar a verdade, servir uns aos outros e fazer o bem? Vamos para a Bíblia, Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Gálatas 5, versículo 13.
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos um dos outros pelo amor. Gálatas 6, versículo 1 e 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, como devem os membros da igreja se comportar em relação aos seus irmãos? Falar a verdade, pois se nós falamos a verdade, nós somos filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que Cristo, o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu falo a verdade, eu sou filho de Deus, filho de Jesus, me comporto como um cidadão do céu, como um cristão. Mas se eu falo a mentira, eu me comporto como filho do diabo, pois Jesus diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E se você mente para os irmãos, se você é cristão e mente para as pessoas, você se comporta não como filho de Deus, mas você se comporta como filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, o nosso dever com os nossos irmãos, devemos se comportar servindo uns aos outros e servir sem esperar nada em troca. O verdadeiro amor é dar sem esperar nada em troca e fazer o bem sempre a todas as pessoas, especialmente o da mesma fé. Continuando. Que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Agora veja, esse texto se encaixa não só no vestuário feminino, como no vestuário masculino. O homem também tem que se vestir como o texto vai dizer aqui. Vamos lá? 1 Pedro 3, versículo 3 a 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Timóteo 2,9. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Então, os princípios que a Bíblia estabelece para um vestuário feminino: as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, não com ouro, com pérolas, com brincos, com joias, mas o seu vestimento deve ser um vestimento com bom senso, com modéstia. As mulheres também têm que eliminar a vaidade, não se vestir com roupas caras, vestidos de 800 mil reais. Ah, mas Deus me dá condições para ter roupas caras. Não, Deus não lhe dá condições para ter roupas caras. Deus lhe dá condições para você ajudar o seu próximo, para você ajudar os necessitados. Aí você gasta um dinheirão em vestidos caros, em sapatos caros, em adornos, em joias, em pérolas, mas há uma pessoa morrendo de fome e você não tem coragem de dar um prato de comida? Será isso que Deus quer? Você não tem coragem de fazer uma cesta básica e dar ao seu próximo continuamente? Não estou falando só uma cesta naquele momentozinho e dar, não. As pessoas não têm fome só uma vez, não. A fome vem, passa e volta. Então a gente tem que suprir as necessidades das pessoas, não é uma vez, não. Porque Cristo, Ele não supria as necessidades das pessoas uma vez só. Ele dava sempre. Lógico que a gente tem que ver se consegue um trabalho para a pessoa, fazer com que ela também tenha condições de ganhar o seu pão. Mas o cristão tem que ajudar as pessoas. As condições que Deus nos dá é para compartilhar o que temos com os nossos irmãos e amigos e com o próximo. Lembra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Continuando. Qual é a atitude do cristão para com o casamento? Agora, qual é a atitude do cristão, tanto da mulher como do homem, para com o seu casamento? 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 a 14. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mateus 19, versículo 8 e 9.
Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, qual a nossa atitude? Qual a atitude do cristão para com o casamento? Nós temos que honrar o nosso casamento, pois Deus reprova o adultério e Deus abomina o divórcio. Então, o cristão tem que amar a sua esposa, a esposa amar o seu marido, ambos estarem ali unidos, ligados, para que não dê brecha ao diabo para causar um divórcio, um adultério, pois Deus reprova tais práticas, e os que cometem tais práticas não entrarão no reino de Deus. E Deus diz que aquele que toca em uma mulher adúltera, em um homem adúltero, não ficará sem castigo. Então, queridos, a nossa atitude como cristão é honrar o nosso casamento, o nosso matrimônio, honrar o nosso lar, honrar o nosso Deus em primeiro lugar e honrar o nosso cônjuge, a nossa família, pois Deus abomina o divórcio. E o que a Bíblia diz sobre costumes e diversões mundanas? O que a Bíblia nos mostra sobre os costumes mundanos e as diversões mundanas? Vamos lá para 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que a Bíblia fala sobre os costumes e diversões mundanas, não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Queridos, nós somos cidadãos celestiais. Nós não somos mais dessa terra, morremos para essa terra, para esse mundo de pecado e ressurgimos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então o cristão ele tem que abandonar as diversões mundanas. É cheio de cristão que se diz ser seguidores de Cristo, mas dormem 2, 3 horas da manhã assistindo Netflix, diversões mundanas, colocando o Netflix dentro da sua casa, um site de filmes que é abominável aos olhos de Deus, que falam mal do nosso Cristo, que zombam do Evangelho. Queridos, nós precisamos eliminar tais coisas, tais diversões. Então, quando você for se divertir, a Bíblia diz que comais ou bebais ou faças qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Então, tudo que nós temos que fazer seja para glorificar a Deus, pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Mesmo nos lazeres que muitos saem para os seus lazeres e ali é cercado de ímpios, mas não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus para as pessoas. Então, queridos, Deus reprova os costumes mundanos e reprova as diversões mundanas. É necessário se policiar. Você como cristão já batizado, eu acredito que você está estudando conosco para realmente, se não já se batizou, mas tomar uma decisão de estar ao lado de Cristo, então nós temos que viver diferente. O cristão é diferente das pessoas deste mundo. Vamos lá, continuando. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Agora, qual é o comportamento sexual dos casados e o comportamento dos solteiros em relação ao sexo? Vamos lá para Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Comportamento do casado, não adulterarás. Deus abomina o adultério, Deus abomina o divórcio. E Deus diz que quem toca numa mulher adúltera, num homem adúltero, não ficará sem castigo. Agora para os solteiros, 1 Coríntios 6, versículo 9 e 18. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Fugi da impureza. Então os solteiros devem manter-se puros e não cometer imoralidade, não cometer fornicação. Se encontra uma pessoa da igreja para namorar, tá ali, tem que se conservar puro até o casamento, tanto homem quanto mulher. Esse é o desejo de Deus para o casamento, que não se conheçam antes do matrimônio.
Então, queridos, o que é que tem que acontecer com os casados? Não adulterar, e com os solteiros, manter-se puro até o seu casamento. Após o casamento, sim, usufruir das bênçãos do casamento, da relação sexual e das demais outras coisas. Esse é o desejo de Deus para o princípio que a Bíblia nos orienta, né? O comportamento sexual do cristão. Agora, número 8, qual deve ser o comportamento do cristão em relação às autoridades? O que é que nós temos que fazer em relação às autoridades? Romanos 13, versículo de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Agora 1 Pedro 2, versículo 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Atos 5:29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, qual deve ser o comportamento do cristão em relação às autoridades? A Bíblia nos apontou aí que devemos respeitar as autoridades e orar pelas autoridades. Se eles obedecer às leis que estão de acordo com a Bíblia, sim, mas as leis que as autoridades de hoje, dos nossos dias atuais, estão colocando para transgredir a lei de Deus, a gente não pode aprovar. A gente não pode se submeter a elas. Não podemos causar uma revolução, ir para as ruas fazer marchas, protestos. Nós devemos, como cristão, orar pelas autoridades para que elas sejam tocadas pelo poder de Deus e não coloquem leis que oprimam o povo de Deus. Número 9. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para o cristão e o que elas significam? Agora nós vamos para uma cerimônia que Jesus deixou para que o cristão faça com frequência, para a igreja de Deus. João 13, versículo 4, versículo 5 e versículo 15. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e os que elas significam? A Santa Ceia. Cristo estabeleceu a Santa Ceia. Comemora a morte de Cristo e nossa morte para o pecado. O lava-pés que tem na Santa Ceia, cerimônia da humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitamos dele para a salvação. O pão da Santa Ceia representa o corpo de Jesus, que foi sacrificado por nós, e o suco de uva, que é o vinho, simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Então essas cerimônias nós temos que fazer com frequência, que é um renovo espiritual para a vida do cristão, relembrando o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Então nesse momento, queridos,
Vamos fazer uma recapitulação. Recapitulação, diz assim: o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos Irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para outros. As mulheres devem se vestir com modéstia e Bom senso. costumes e diversões mundanas são inimizades contra Deus. os casados não devem adulterar e os solteiros devem se manter puros. Na Santa Ceia. celebramos a morte de Jesus, o lava-pés e a cerimônia da Humildade. Então, queridos, o que é que o cristão tem que fazer? Como é a conduta, como é o princípio de vida cristã? Ler a Bíblia e orar todos os dias, um hábito devocional. Realizar o culto familiar, matutino e vespertino. Vestir-se com modéstia e bom senso. Não usar joias e adorno, a Bíblia condena. Honrar o casamento e ser fiel ao cônjuge. Evitar diversões mundanas. Respeitar as autoridades, participar das atividades e rituais da igreja, Santa Ceia, cerimônias de lava-pés e etc. Esse é o nosso dever como cristão. O cristão tem que ter esses princípios de vida diariamente, obedecendo a palavra do Senhor. Vamos fazer um compromisso de fé? Aceito viver de acordo com os seguintes princípios cristãos: comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando, frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo, revelar modéstia e bom senso no vestuário, deixar de usar adornos, amar os irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não me envolver com diversões mundanas, manter-me puro no casamento ou como jovem. Então esse é o dever do cristão. Se você aceita, então vamos orar conosco? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, ao qual o Senhor nos ensinou, Senhor, qual deve ser o princípio de uma vida cristã. Nos ajude, Senhor, a viver diariamente ligado com o Senhor através da Tua palavra, através da oração, através dos cultos na igreja e através da pregação do Evangelho, levando, Senhor, a salvação para outras pessoas. Perdoe os nossos pecados, nos batiza com Teu Espírito Santo, nos ajude a ter a mente e o caráter de Cristo e escreve na nossa mente e no nosso coração santidade ao Senhor. Abençoe os nossos amigos ouvintes, que eles venham sentir o desejo de cada dia mais conhecer o Senhor e viver o Teu Evangelho, a Tua santa lei, a Tua santa palavra, para que quando o Senhor volte, encontre a todos preparados para as mansões celestiais. Abençoe o nosso dia, a nossa tarde, a nossa noite. Nós pedimos isso pelo nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida irmã, Deus abençoe e até o próximo estudo em nome de Jesus. Tchau, tchau.